Ao longo da vida, somos confrontados com uma série de desafios que podem nos deixar perdidos, ansiosos e sem direção. Mas, e se te dissesse que existe uma maneira poderosa de transformar essa inquietação em paz e propósito? A entrega total ao Senhor é um convite para não apenas abandonar suas preocupações, mas abraçar um novo estilo de vida repleto de confiança e serenidade. Imagine se cada passo que você desse fosse guiado por um propósito divino. É isso que acontece quando você se entrega a Deus. Segundo a sabedoria de Provérbios 16:3, que nos ensina que ao comprometê-los ao Senhor, nossa vida se alinha e se fortalece. Essa analogia do oleiro, em que somos moldados pela mão de Deus, revela que, ao nos permitirmos ser esculpidos por sua sabedoria, nos tornamos mais significativos e claros em nossa trajetória. Pense na vida de Abraão e seu servo, que mesmo em situações confusas, seguiu diretrizes divinas e encontrou bênçãos inesperadas. Cada um de nós possui limitações. Rendição é reconhecer isso e abrir espaço para que a força divina se manifeste nas nossas fraquezas. Como nos lembra 2 Coríntios 12:9. Ao olharmos para as histórias impactantes da Bíblia, notamos que a verdadeira entrega traz provisões que superam o que podemos imaginar. Fomos criados para boas obras, como nos aponta Efésios 2:10, e quando nos alinhamos a esse chamado, a vida ganha um novo significado. Além disso, a jornada de Filipe em Atos 8 ilustra que seguir a direção divina nem sempre faz sentido, mas é o caminho para a verdadeira eficácia, longe da autoafirmação. Portanto, neste vídeo, vamos explorar como confiar sua vida ao Senhor não é apenas um ato de fé, mas um estilo de vida que traz paz, alegria e um propósito transformador. E ao final, convido você a abrir seu coração em uma oração, permitindo que as bênçãos fluam e que a confiança nas promessas de Deus transforme sua vida de maneira extraordinária. Prepare-se para uma jornada que não apenas mudará sua perspectiva, mas poderá também transformar todo o seu futuro. Aqui estão 5 passos que você pode seguir para confiar plenamente na direção de Deus, encontrar paz e viver com propósito. 1. Entregue suas inseguranças. Confie na moldagem divina. 3. Reconheça suas limitações. 4. Siga a direção de Deus. 5. Viva em obediência e alegria. Se isso está fazendo sentido para você até aqui, curta o vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Sua generosidade ajuda essa mensagem a alcançar mais corações sedentos por paz e propósito. Continuando nossa jornada rumo a uma vida de entrega e confiança, chegamos agora ao 4º passo fundamental. Siga a direção de Deus. Siga a direção de Deus. No turbilhão da vida moderna, somos constantemente bombardeados com caminhos, opiniões e soluções que prometem sucesso, felicidade e segurança. A sociedade nos impele a traçar nossos próprios mapas, a sermos os capitães do nosso destino, a controlar cada variável e a depender apenas de nossa própria inteligência e força. No entanto, a verdadeira paz e eficácia, aquela que transcende as circunstâncias e floresce mesmo em solo árido, muitas vezes reside em um ato radicalmente contra-intuitivo. Seguir uma direção que, à primeira vista, pode não fazer o menor sentido para a lógica humana. Lembre-se da história de Filipe em Atos 8. Ele estava vivendo um ministério vibrante em Samaria, realizando sinais e milagres, e ali, sua pregação estava transformando uma cidade inteira. Pelos padrões humanos de sucesso, ele estava no auge, em um lugar de grande visibilidade e impacto. Mas o que aconteceu? Um anjo do Senhor o instruiu a ir para o deserto, para um caminho desolado que levava de Jerusalém a Gaza. Pense por um momento. Deixar um avivamento em curso para ir para o nada? Para o deserto? Do ponto de vista da autoafirmação ou da lógica ministerial? Essa era uma decisão totalmente ilógica, até mesmo tola. Ninguém que buscasse fama ou reconhecimento
faria isso. E, no entanto, Filipe obedeceu. E qual foi o resultado? No deserto, ele encontrou um eunuco etíope, um alto oficial que estava lendo o profeta Isaías sem compreender. Filipe foi guiado a se juntar à sua carruagem, explicou as escrituras e o etíope creu e foi batizado. Através de um encontro aparentemente insignificante no meio do nada, uma nação inteira foi potencialmente alcançada, pois aquele homem retornou ao seu país como um convertido e, presumivelmente, um arauto da fé. Essa história não é apenas um relato bíblico, é um arquétipo para a nossa vida. Quantas vezes em nosso dia a dia nos encontramos em encruzilhadas que demandam uma decisão? Pode ser uma transição de carreira, uma escolha de relacionamento, a forma como lidamos com um conflito familiar, ou até mesmo como investimos nosso tempo e recursos. Nossa mente, condicionada pelo mundo, imediatamente busca o caminho mais seguro, o mais lucrativo, o mais socialmente aceitável. Mas, e se Deus estiver sussurrando uma direção diferente? Uma que talvez exija um salto de fé, uma renúncia ao conforto, ou um passo para fora da zona de controle. Seguir a direção de Deus não significa viver uma vida sem propósito ou planejamento. Pelo contrário, significa alinhar o seu propósito e planejamento com o propósito e planejamento dele, que são infinitamente mais sábios e abrangentes do que os nossos. Significa aprender a discernir a voz dele em meio ao ruído. Como fazemos isso? Primeiro, através da oração constante e da leitura da palavra. A Bíblia é a bússola que Deus nos deu, o manual de vida que revela sua natureza, seus princípios e sua vontade. Ao mergulharmos nela, somos nutridos, transformados e equipados para reconhecer os caminhos dele. A oração, por sua vez, é a nossa linha direta de comunicação, o canal pelo qual apresentamos nossas dúvidas, anseios e buscamos sua orientação. É na quietude da presença dele que a clareza muitas vezes emerge. Segundo, através da escuta ativa ao Espírito Santo. Deus não é um Deus distante que nos abandonou para navegar sozinhos. Ele nos deu seu Espírito para ser nosso guia, nosso consolador, aquele que nos convence, nos ensina e nos lembra de todas as coisas. Aprender a ouvir essa voz interior, que pode se manifestar como uma intuição forte, uma paz inexplicável sobre uma decisão, ou uma inquietação diante de um caminho errado, é crucial. Isso exige sensibilidade e uma vida de comunhão. Terceiro, através de conselho sábio. Embora a direção final venha de Deus, ele muitas vezes usa pessoas para nos guiar. Buscar mentores espirituais, líderes de fé ou amigos que realmente buscam a Deus pode oferecer perspectivas valiosas e confirmação da direção que você sente que Deus está te dando. A humildade de pedir ajuda e ouvir diferentes pontos de vista, sempre filtrando-os pela lente da palavra de Deus, é um sinal de sabedoria. Quarto, através da observação das portas que Deus abre e fecha. Deus é soberano e age em nosso mundo. Às vezes, a direção dele é revelada não por uma voz audível, mas por circunstâncias que se alinham ou que se fecham. Um convite inesperado, uma oportunidade que surge do nada, ou um obstáculo intransponível em um caminho que parecia óbvio, tudo isso pode ser parte da maneira como Deus nos guia. Requer discernimento e paciência para não forçar portas que ele fechou ou ignorar aquelas que ele abriu. O desafio é que muitas vezes a direção de Deus nos tira da nossa zona de conforto. Ela nos convida a renunciar à nossa autoafirmação, à necessidade de provar a nós mesmos, de controlar cada resultado. Ela nos chama a confiar que os planos dele são maiores e melhores, mesmo quando os nossos não se concretizam como esperávamos. A história de Filipe nos lembra que o propósito de Deus nem sempre é o maior ou o mais lógico em termos de escala ou visibilidade humana, mas é sempre o mais eficaz e o que trará maior glória a Ele e maior bem para o reino. No cotidiano,
Isso pode se manifestar em você decidir perdoar alguém que o feriu, mesmo que sua natureza queira buscar vingança. Pode ser escolher a honestidade em um ambiente onde a corrupção é a norma, mesmo que isso signifique perder alguma vantagem. Pode ser investir tempo em um projeto de serviço que não lhe trará retorno financeiro imediato, mas que nutrirá sua alma e impactará uma vida. Pode ser dizer não a uma oportunidade que parece boa, mas que desvia você do que Deus tem te chamado a fazer. Quando você se compromete a seguir a direção de Deus, mesmo quando ela parece ilógica ou desafiadora, você experimenta uma liberdade única. A liberdade de não ter que carregar o peso do mundo em seus ombros. A liberdade de saber que, mesmo que você falhe, Ele ainda está no controle. A liberdade de viver com um propósito que transcende o seu próprio ego. E é nessa entrega, nesse passo de fé, que a verdadeira eficácia floresce, longe das pressões da autoafirmação e perto da paz que excede todo o entendimento. Viva em obediência e alegria. O quinto e último passo é a culminação de todos os anteriores. Viva em obediência e alegria. Não se trata apenas de uma decisão pontual de confiar, mas de adotar um estilo de vida que reflete essa entrega contínua. É a resposta natural e fluida a um coração que confia plenamente em Deus, que se permitiu ser moldado, que reconheceu suas limitações e que escolheu seguir a direção divina. E o resultado dessa vida? Não é um fardo, mas uma fonte inesgotável de alegria e propósito. A palavra de Deus nos lembra em Efésios 2:10 que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais essa passagem é incrivelmente libertadora. Ela nos diz que não estamos aqui por acaso. Não somos resultado de uma sequência aleatória de eventos. Há um propósito divino para a nossa existência, um chamado específico que Deus, em sua sabedoria e amor, preparou para nós antes mesmo de nascermos. Quando nos alinhamos a esse chamado, a vida ganha um significado profundo, uma ressonância que nenhuma outra busca pode oferecer. Viver em obediência não é uma questão de tentar agradar a um Deus tirano por meio de uma lista de regras e regulamentos. Pelo contrário, é uma resposta de amor e gratidão a um Pai que nos amou primeiro. É a expressão prática de um coração que confia na bondade e sabedoria dele. Assim como uma criança pequena que obedece seus pais porque confia que eles a amam e querem o melhor para ela. Nós somos chamados a obedecer a Deus porque reconhecemos sua natureza perfeita e seu desejo de nos ver prosperar. No mundo de hoje, a palavra obediência muitas vezes carrega uma conotação negativa, associada à perda de liberdade ou à submissão cega. No entanto, a obediência a Deus é, paradoxalmente, o caminho para a verdadeira liberdade. É a liberdade de ser quem fomos criados para ser, de viver o propósito que nos dá significado e de experimentar uma alegria que não depende das circunstâncias. Pense por um momento na analogia de um rio. Um rio flui livremente em seu leito, seguindo a topografia do terreno. Enquanto ele permanece dentro de suas margens, ele irriga as terras, serve como via de transporte, é fonte de vida para a fauna e a flora. Mas se ele transborda, ou se tenta desviar de seu curso natural, ele pode causar destruição e perder sua própria identidade. Da mesma forma, nós fomos criados para fluir em um curso divinamente estabelecido. Quando vivemos dentro dos leitos dos princípios de Deus, em obediência à sua vontade, nossa vida se torna frutífera, significativa e alegre. E como se manifesta essa obediência no nosso cotidiano moderno? Integridade significa ser honesto em todas as suas transações, no trabalho, nas finanças, nos relacionamentos, mesmo quando ninguém está olhando. É escolher fazer o certo, não o que é mais fácil ou mais vantajoso, pois significa estender a mão aos necessitados, perdoar aqueles que o ofenderam
e amar seu vizinho como a si mesmo, em um mundo que muitas vezes promove o individualismo e a indiferença. Isso pode ser expressar-se através de voluntariado, de pequenos atos de bondade diária ou de uma escuta atenta e empática. Generosidade significa reconhecer que tudo o que temos vem de Deus e que somos apenas administradores. É usar seus recursos, tempo, talentos e bens materiais para abençoar os outros e avançar o reino de Deus. Isso se opõe à cultura de acumulação e consumo que nos cerca. Contentamento significa encontrar satisfação em sua situação atual, em vez de perseguir incessantemente a próxima aquisição ou o próximo status. Isso não anula a ambição saudável, mas a enraiza em uma profunda gratidão pelo que já se tem e pela provisão de Deus. Paciência. Em um mundo de gratificação instantânea, a obediência exige que esperemos o tempo de Deus, confiando que Ele tem um plano e um propósito para cada atraso e cada provação. Comunhão significa priorizar seu relacionamento com Deus através da oração, da leitura da Bíblia e da adoração, e também em comunhão com outros cristãos. É nesse ambiente que nossa fé é nutrida e nossa obediência é fortalecida. Quando vivemos dessa maneira, o que surge é uma alegria inabalável. Não é uma alegria superficial, baseada em circunstâncias favoráveis, mas uma alegria profunda que reside na certeza de estar alinhado com o Criador do Universo. É a alegria de saber que, mesmo em meio a desafios, perdas ou adversidades, há um propósito maior sendo cumprido e que você está participando dele. Essa é a alegria que o mundo não pode dar e que o mundo não pode tirar. Essa alegria se torna uma força interior. Ela permite que você enfrente os medos, supere os obstáculos e persevere nos momentos difíceis. Ela transforma o ter que em querer e o dever em deleite. A vida que antes poderia parecer uma série de obrigações e lutas, se transforma em uma jornada emocionante de descoberta e propósito. Quando você se entrega a essa vida de obediência e alegria, você não apenas encontra significado para si mesmo, mas também se torna um farol de esperança e inspiração para os outros. Sua vida se torna um testemunho vivo do poder transformador de Deus, e você, sem esforço, começa a atrair outros para essa mesma fonte de paz e propósito. Portanto, não veja a obediência como um fardo, mas como um convite. Um convite para a liberdade, para o propósito e, acima de tudo, para uma alegria que preenche cada fibra do seu ser. É a culminação da entrega total, o florescer da semente de fé que você plantou. E ao viver assim, você descobrirá que as boas obras para as quais você foi criado não são tarefas pesadas, mas o caminho para a realização mais profunda e duradoura. Testamento impactante. Chegamos ao final desta jornada, e espero que você sinta em seu coração a profundidade da verdade que exploramos hoje. A entrega total ao Senhor não é uma renúncia à sua identidade ou aos seus sonhos. É, na verdade, a descoberta do seu verdadeiro eu e a realização dos sonhos que Deus plantou em seu coração antes mesmo que você soubesse o que sonhar. É um convite para despir-se da armadura da autossuficiência e permitir que a graça e o poder de Deus o envolvam, transformando suas fraquezas em força e suas preocupações em paz. Como sabiamente se diz, o grande perigo não é que nosso alvo seja muito alto e falhemos, mas que seja muito baixo e o atinjamos. Em nossa busca por controle e segurança, muitas vezes estabelecemos metas e ambições aquém do que Deus tem para nós. Ele nos convida a algo infinitamente maior, a uma vida guiada pelo propósito divino, onde cada passo é uma dança de fé e cada desafio é uma oportunidade para a manifestação do seu poder. Seu caminho pode não ser fácil, mas será significativo. Sua jornada pode não ser livre de tempestades, mas você terá um porto seguro.
A verdadeira é o saber que Ele está no controle, moldando, guiando e amando você em cada etapa. Hoje quero te convidar a ir além da reflexão e mergulhar em um ato de entrega. Você está disposto a abandonar o volante da sua vida por um instante e permitir que o Criador do Universo assuma o controle? Você está pronto para confiar que os planos dele são infinitamente maiores e melhores do que os seus? Vamos juntos abrir nossos corações em oração, permitindo que a luz da verdade divina ilumine cada canto de nossa alma. Oração final. Pai Celestial, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, com corações abertos e mentes humildes. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes tentamos carregar o peso do mundo em nossos próprios ombros, buscando controle, segurança e significado em lugares onde eles não podem ser encontrados. Perdoa-nos, Pai, por nossa teimosia, por nossa insistência em seguir nossos próprios caminhos e por confiar mais em nossa própria força do que na Tua. Hoje, Pai, nós escolhemos a entrega. Entregamos a Ti cada uma de nossas inseguranças, cada medo que nos assombra, cada ansiedade que nos perturba. Colocamos aos Teus pés os pesos que nos impedem de voar, as mágoas que aprisionam nosso coração e as preocupações que roubam nossa paz. Pedimos, Senhor, que Tu nos moldes conforme a Tua vontade. Quebra o que precisa ser quebrado e reconstrói o que precisa ser restaurado. Ajuda-nos a sermos vasos em Tuas mãos, prontos para ser esculpidos para o Teu propósito e para a Tua glória. Concede-nos a humildade de reconhecer nossas limitações, entendendo que é na nossa fraqueza que a Tua força se manifesta de forma mais gloriosa. Guia-nos, Espírito Santo, que a Tua voz seja clara em meio ao ruído do mundo. Ajuda-nos a discernir o Teu caminho, mesmo quando ele não faz sentido para a nossa lógica humana. Que possamos ter a coragem de seguir a Tua direção, confiando que os Teus planos são de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. Capacita-nos, Pai, a viver em obediência diária, não por obrigação, mas por um amor profundo e grato por quem Tu és e pelo que Tu fizeste por nós. Que a obediência não seja um fardo, mas a fonte de uma alegria inesgotável, uma alegria que transcende as circunstâncias e nos fortalece em cada passo da jornada. Que a nossa vida seja um testemunho vivo do Teu poder transformador, cumprindo as boas obras para as quais nos criaste. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Capacita-nos a viver cada dia com propósito, paz e uma fé inabalável nas Tuas promessas. Que a nossa entrega seja completa e a nossa vida seja um reflexo do Teu amor. É no nome poderoso de Jesus que oramos e entregamos tudo, crendo que Tu ouves e respondes. Amém. Para encerrar nosso tempo juntos, convido você a meditar no Salmo 23. Um bálsamo para a alma que nos lembra da fidelidade e do cuidado constante do nosso pastor. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. 2. Em verdes pastos me faz repousar, e para águas tranquilas me guia. 3. Restaura minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. O Teu bordão e o Teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus adversários. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que a paz do Senhor esteja com você. Se esta oração e esta mensagem tocaram o seu coração, não se esqueça de curtir esse vídeo. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal para continuar recebendo essas palavras de fé e encorajamento.
Deixe um comentário abaixo compartilhando como a entrega a Deus transformou sua vida. Sua experiência pode inspirar muitas outras pessoas. Que Deus te abençoe ricamente.